Agora nós teremos uma outra palestra importantíssima também com o nosso queridíssimo Dr. Alex Garcês. O Alex Garcês é um advogado também atuante, condominialista aqui do Mato Grosso do Sul. Ele vai tocar sobre um tema importantíssimo também. É um tema que está sendo muito tratado e que o síndico tem que ter uma maestria muito grande, que ele vai falar um pouco sobre a inclusão em condomínio, né? E isso é importante para a gestão condominial, é importante para os condôminos. Hoje nós temos vários problemas com relação de todas as formas, diversidades, problemas com pessoas com problemas de saúde, de locomoção, enfim. E aí, doutor Alex, como na prática o síndico vai enfrentar esse problema da inclusão nos condomínios? Fala para nós aí, um bom dia para você. Você tem 30 minutos para fazer um bom uso da nossa Anacom. Maravilha, muito obrigado primeiro pelo convite, doutor Miguel. Uma satisfação enorme estar aqui nessa data tão importante, comemorando o Dia do Síndico, todos aqui aos sábados, aproveitando esse dia maravilhoso para trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento e tentando trazer uma vida melhor para todos dentro do condomínio. E para não ser diferente, hoje, para falar de um pouco de condomínio, é importante a gente falar sobre a inclusão em condomínio. E que isso quer dizer? O síndico precisa ver a importância que é trazer esse conforto para todas as pessoas que residem dentro de condomínio. Então é importante hoje que a gente olhe para todas aquelas pessoas e o que o condomínio possa ser feito e possa ser melhorado, né, para poder ajustar a vida em condomínio. Pessoal, então eu vou tentar compartilhar aqui minha tela para a gente já dar início. Melhorou um pouco a claridade aí, pessoal? Vamos lá, pessoal. Então, dando início aqui, se tiver alguma dificuldade, o pessoal da Anacom puder me mandar uma mensagem aqui, senão eu vou seguindo, tá? Referente aqui, então, nosso tema de hoje, né? Condomínio inclusivo. Vamos falar um pouco sobre PCD e pessoas neurodivergentes. O que isso quer dizer? Existem vários neurodivergentes dentro do condomínio que eles precisam de uma acessibilidade, de um cuidado um pouco melhor quando falamos de condomínio. Então, brevemente aqui, meu nome é Alex Garcês, como o Dr. Miguel já me apresentou. Eu sou aqui da Anacom do Mato Grosso do Sul e, entre outros, participo de algumas, junto com a ABA, OAB, enfim, sempre buscando trazer um pouco mais de transparência, de qualidade de vida para os moradores relacionados a assuntos condominiais. A gente sempre tem buscado nos inteirar um pouco. Então, eu gostaria de falar o porquê que eu tenho dito sobre a inclusão, qual a importância e porquê do meu porquê, tá? O meu porquê é feito da seguinte forma. Esse é meu filho, o Arthur. Ele tem 3 anos e meio e ele tem síndrome de Down. Até pouco tempo, né, antes do diagnóstico do meu filho, eu pouco sabia referente o que seria a síndrome de Down, neurodivergentes, quais cuidados precisavam, quais atenções, o que a gente precisava fazer de adaptação para os ambientes. Então, após isso, a gente começou a ter uma busca, começamos a participar de clínicas, né, porque ele faz terapia, e começamos a ver a dificuldade de vários pais que se encontravam na mesma situação que a gente, e muitas vezes até pior, porque, como a gente vai ver mais para frente, as crianças neurodivergentes, muitas vezes, elas têm alguns estados que são um pouco mais graves, precisam de um acompanhamento mais presente, mais, de certa forma, um pouco mais intenso, né? E com isso a gente começou a ver essa grande dificuldade que era relacionados a condomínio, porque eu estava dentro de condomínio, eu atuo dentro de condomínio há 10 anos, e eu via que não se falava disso. Eu mesmo, atuando dentro de condomínio, não se falava disso. Com isso, a gente começou a fazer esse estudo e tentar levar um pouco de informação para dentro do condomínio, tá? Então, essa minha família aqui é uma campanha que a gente acaba participando, né? Que é contra o capacitismo e tentando trazer essa mensagem de inclusão para dentro do condomínio. Então, o conceito de inclusão, ele está ali na intenção de garantir que todas as pessoas, independente, né, das suas diferenças individuais, elas tenham acesso igualitário e oportunidades
dentro do condomínio, não só dentro do condomínio, da sociedade, mas nesse ponto trazendo para o condomínio. Então, o conceito da inclusão vai ser relacionado a isso. E por que todos nós devemos falar um pouco sobre a inclusão, né? Eu retrato aqui algumas bolhas, né? É como eu disse, até há pouco tempo eu pouco sabia sobre o que seria a inclusão. Ah, está parado no slide 1, peraí, pessoal. Só um pouquinho então, pessoal. Será que eu... Uhum. Estou vendo novamente aqui, pessoal. Então, já que está passando slide para ficar mais visível para todos. Agora foi, pessoal? Acho que foi, né? Abri aqui pelo meu celular só para ver. Mas então, o porquê falar de inclusão, né? Aqui vocês podem observar que coloca algumas bolhas, né? E eu relaciono muito a falta de conhecimento, a falta de informação com isso. Com a que a gente acaba vivendo numa bolha e a gente acaba não percebendo o mundo ao nosso redor. E em decorrência disso, nós pegamos e só vamos observar ali quando realmente acontece com a gente, né? Então é importante falar da inclusão, não esperar que aconteça isso quando já vem dentro de casa, né? Mas sim, como nós somos gestores, é muito importante ser dito e trabalhado, isso no dia a dia, no cotidiano do condomínio. Vou tentar compartilhar pelo meu PDF, pessoal, porque acho que não está indo mesmo. Pessoal, se não tiver ainda, eu sigo sem o PDF, não tem problema aqui, sem a transmissão, sem a imagem, tá? Vamos lá, então. É que eu tô indo pelo celular que tá um delayzinho, mas vamos lá. Então, qual que é a importância hoje da gente estar falando sobre inclusão dentro de condomínio, né? A inclusão nada mais acontece que promove a igualdade, a tolerância, né? Que traz a valorização de todos os nossos condôminos, né? De todos os moradores. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de dignidade, né? Então, o condomínio que ele não é inclusivo, que ele não é receptivo, ele acaba trazendo esse sentimento de falta de pertencimento dentro do condomínio. Então é importante que o síndico, que os gestores, eles estejam atentos e tentam descobrir qual que é a realidade ali do seu condomínio. Então, e quando a gente fala de condomínio, né, a gente participa muito de assembleia, o que que a gente mais acaba escutando dentro de uma assembleia? É que as pessoas falam sempre que o condomínio, que os moradores, eles precisam ter bom senso, né? E, na verdade, quando a gente está falando sobre a inclusão, o bom senso, além dele, a gente precisa pensar muito na empatia. E por que empatia? Empatia nada mais é do que a gente olhar o mundo através dos olhos do próximo. Então, tentar entender, de certa forma, a dificuldade que cada um tem, as barreiras que cada um eles sofrem e passam no dia a dia. Então é importante que todos os gestores eles tenham esse olhar empático para dentro do condomínio para trazer uma tranquilidade, trazer, de certa forma, o mínimo de dignidade, né, por assim dizer, que a gente acaba vendo que os condomínios muitas vezes negligenciam. Então, o dever do síndico é trazer esse olhar empático e trazer essa igualdade dentro do condomínio.
E um dado muito importante aqui, que a gente precisa, reforçando ainda, com relação ao porquê que o nosso condomínio precisa ser inclusivo, é o estudo do IBGE, o recente que saiu agora, que 18,6 milhões de brasileiros, eles possuem algum tipo de deficiência. Então, é um dado que corresponde que, basicamente, 8,9% da população total tem algum tipo de deficiência. A gente está falando, então, que a cada 10 pessoas, uma basicamente tem algum tipo de deficiência. E será que o condomínio, de alguma forma, tem olhado para isso? Tem entendido qual que é a necessidade ali da inclusão? Então, hoje a gente vai tratar inicialmente agora sobre os PCDs, que é a deficiência física, visual, auditiva e intelectual, né? As deficiências físicas, né? Elas são aquelas que você tem uma dificuldade de locomoção, muitas vezes é, ela pode ter tanto uma deficiência total de locomoção como parcial. E essas barreiras para eles são as que a gente acaba mais conseguindo ver na prática, né? Porque sempre que a gente pensa numa deficiência física, a gente pensa numa pessoa, por exemplo, que é um cadeirante ou que utiliza algum outro instrumento para se locomover. E quando a gente está dentro do condomínio, a gente vê que existem algumas barreiras. As barreiras de não ter uma rampa de acessibilidade, não ter um corrimão apropriado, não ter muitas vezes as sinalizações ou indicações que poderiam ali auxiliar essa pessoa com essa deficiência de locomoção. E aí, algumas dicas que a gente traz quando a gente tem uma pessoa com deficiência, né? É que, além do todo o respeito que o síndico precisa ter com essa pessoa, ela tem algumas formas de atendê-la de uma melhor forma, né? Normalmente tentar ficar no mesmo ângulo de conversa com a pessoa, né? Se sentar para falar, não querer ajudar, mas pedir primeiro se pode ou não chegar para fazer empurrar a cadeira de rodas, não ir já empurrando. Então, são vários pontos ali que a gente precisa ter algum cuidado para que não ofenda a pessoa com deficiência. Quando a gente fala de deficiência visual, também é uma deficiência que a gente acaba, de certa forma, tendo uma facilidade de conseguir identificar que aquela pessoa, ela possui aquela deficiência, né? Não há problema, a gente tem muito isso, não pode falar pessoa cega, enfim, mas é totalmente normal, a gente pode utilizar esse termo. E da mesma forma, né, se a gente for utilizar, auxiliar uma pessoa cega, pergunta se ela precisa de ajuda, estenda o braço, não vai segurando ela, não puxe, né? Se existe algum degrau, alguma barreira no caminho, é importante que a gente avise. É, é totalmente aceitável, tá? Utilizar os termos, né? Cego, ver, olhar, eles também utilizam. Então, pode ser feito sim, tá? Não é considerado um capacitismo. Pode ser feito naturalmente a utilização desses termos. E a deficiência auditiva, ela é causada por alguma má formação também, né? Ela pode já ser de uma causa genética, né? Ou ela pode acontecer ao longo da vida. E também é uma deficiência que a gente acaba, muitas vezes, conseguindo ver, de certa forma, né? Ela é visível ao olho. Então, diferente de algumas doenças, perdão, diferente de alguns outros pontos que a gente não consegue ter essa perspectiva, essa percepção. Então, a deficiência auditiva ela é muito fácil também de ser feito a análise a olho nu ali, né? Então, as pessoas surdas, elas acabam se comunicando pela língua brasileira de sinais, né, o Libras. É, é muito importante também, quando você vai falar com ela, tentar falar, muitas vezes elas fazem a leitura labial, então tentar falar um pouco mais pausadamente. Caso você esteja se comunicando e não consiga entender, pode pedir para a pessoa repetir, não tem problema, muitas vezes, ou peça para ela escrever. Então, existem vários fatores ali que é importante a gente trazer sempre na condução o respeito com todos eles. E a deficiência intelectual, né? Ela se refere ali a pessoas que têm de alguma padrões, alguma dificuldade, né, de comunicação, de socialização, algumas dificuldades que visivelmente também a gente acaba nem sempre é tão fácil de identificar. Então, a gente vai tratar um pouco mais para frente ali quando a gente entra na deficiência intelectual, alguns tipos de deficiência. Então, a relação que a gente tem aqui referente à deficiência intelectual, né, que a gente algumas dicas. Não ignorar a pessoa durante a conversa, elas entendem o que está sendo dito, às vezes falar com um pouco mais de calma, tentar usar exemplos mais simples,
A pessoa com deficiência intelectual, ela tem um tempo diferenciado de aprendizado, então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de calma quando a gente está falando dentro de condomínio, algo para exemplificar algumas regras de regramento interno. Então, a gente precisa ter esse meio de tratamento ali. Os próprios funcionários do condomínio, porteiros, zeladores, eles precisam ter um pouquinho mais ali de tato, de paciência, de treinamento para conseguir, de certa forma, trazer essa empatia para dentro do condomínio, né? E normalmente as pessoas com a deficiência intelectual, elas compreendem tudo que o mundo existe, né? Então é bem importante que a gente trate elas de uma forma igualitária, não reduzindo em decorrência de uma capacidade ou de uma barreira física. E algum dado importante aqui também que a gente relaciona do IBGE, relacionado às doenças, né? As deficiências, perdão, é que 3,4% da população ela tem alguma dificuldade para andar ou subir degrau. A 3,1 tem dificuldade para enxergar. 2,3 tem dificuldade para levantar uma garrafa de 2 litros até a boca. Então, são várias, se a gente for ver aqui, são as deficiências, muitas vezes são coisas simples, mas que muitas vezes dentro do condomínio não está preparado para receber ou para tratar ou trabalhar esse tipo de situação. Então, é importante que a gente comece a analisar como que está o nosso condomínio. Eu imagino que todo mundo aqui tem um interesse, né, de chegar à terceira idade, viver por muitos anos, e hoje o Brasil, pessoas acima de 60 anos corresponde a 47% das pessoas com deficiência. Então, dentro do nosso condomínio existem muitas pessoas de terceira idade. Então, se a gente começar a analisar de duas pessoas acima de 60 anos, provavelmente uma delas tem algum tipo de deficiência. E o condomínio, será que tem feito algo nesse sentido para trazer essa inclusão dessas pessoas com deficiência? É muito importante que a gente comece a analisar isso. Então, por que isso? Porque é um direito constitucional, né? Quando a gente fala, né, da inclusão, é a dignidade da pessoa, né? A pessoa, ela é coproprietária igual às demais. Então, é muito importante que elas ou possam utilizar o seu espaço, que não tenham barreiras, que não tenham nenhum impedimento referente à utilização do dentro do condomínio. E o que a gente sempre fala, né, que a acessibilidade, a inclusão, ela não deve ser por demanda. O que que isso quer dizer? A gente não deve só tentar tirar as barreiras existentes dentro do condomínio quando o condomínio ele é acionado, né? Ele precisa se antecipar e tentar trazer essa melhor qualidade de vida para todos ali, todos os condôminos. E hoje no Brasil existe a lei de inclusão, né, que é a Lei 13.146, e ela traz ali vários conceitos relacionados às pessoas com deficiência. Então, ela fala que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento ao longo do prazo, por natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Então, esse impedimento, ele é decorrente de um longo prazo, não é uma situação momentânea. E dentro da própria lei ali, ela traz algumas outras classificações, né? Como acessibilidade, que é a possibilidade de trazer a condição de alcance com segurança e autonomia de utilização dos espaços, né? Sejam eles públicos ou privados, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, é trazer de igual forma a utilização desses espaços para pessoas com essa deficiência. E aí as barreiras, a lei ela fala que a barreira ela pode ser tanto arquitetônica, quando a gente fala dos espaços da área comum, com a falta de rampa de acesso, falta de corrimão, falta de sinalização, como as piores barreiras que são as atitudinais, que é aqueles comportamentos de moradores, ou até mesmo do síndico, que peçam ou prejudiquem ali a utilização de uma forma igualitária da pessoa com deficiência. Então, é muito importante hoje a gente estar aqui falando sobre essa parte de inclusão e trazer isso, para às vezes, para tentar quebrar todas essas barreiras atitudinais. E a própria lei também, ela traz, né, que em decorrência de alguns atos, né, pode ser considerado crime a discriminação. Então, lá no seu artigo 88 da Lei de Inclusão, ela fala, né, que praticar, induzir ou até mesmo incitar, né, uma discriminação da pessoa em razão da sua deficiência, isso pode gerar uma pena de reclusão mais multa. E a lei ainda, dentro desse artigo, ela fala a respeito de ofensas relacionadas na internet, né, em páginas
ou até mesmo em mensagens. Então, assim, aqueles condomínios que possuem o grupão do WhatsApp, né, é muito importante que saibam conduzir e tentam não trazer nenhum tipo de discriminação, porque sim, mesmo dentro do grupo do WhatsApp, a gente vê aí que vários síndicos ingressam com ações de danos contra algum condômino específico ou de retratação, e também isso cabe para questões de discriminação da pessoa com deficiência. E a lei, ela também ela traz aqui, é que ela faz uma menção ao próprio síndico, né? Que, na verdade, é toda pessoa que faz que tem aquela obrigação ali de gerir a parte financeira por alguma razão do cargo. Então, o artigo 89 ele fala, né? Que apropriar-se, ou desviar bens, proventos, pensão, ou enfim, ele tem ali sua pena, mais multa, e aí ele fala assim, que aumente-se a pena, né? Em um terço, quando isso é cometido por tutor, curador e síndico. Então, muitas vezes o síndico pode, né, algum síndico, né, pode eventualmente estar auxiliando ali e aproveitar-se da situação da pessoa com deficiência e tentar trazer algum prejuízo maior ali para a pessoa. E aí, então a lei, ela traz esse aumento de pena relacionado a esse crime cometido pelo síndico. Pessoal, eu vou passando aqui, eu vi que tem alguns comentários no chat, aí eu venho, a gente vai no final, a gente vai debatendo ali e lendo os comentários, tá? Então, a lei, o que que ela quer trazer, né? Quando a gente fala de igualdade, na verdade, a igualdade é dar às pessoas as mesmas condições e oportunidades. E a gente tem aquelas figuras na internet, né? Que, pô, a igualdade, ela vai lá e dá o mesmo item para todos. E, na verdade, isso não é uma igualdade de fato. A igualdade é adaptar os ambientes para que todos possam utilizar da mesma forma. Então, é muito importante ali que o condomínio ele faça essas correções entre o condomínio, essas adaptações de barreira, para que traga essa igualdade no sentido de utilização, né? Que todos possam utilizar de uma forma que não impeçam nenhum tipo de barreira. Então, muito se fala da igualdade ou equidade, que é para trazer para condomínio. Então, um exercício que eu sempre faço, né? Vamos analisar o nosso condomínio, né? Aonde a gente mora, ou até mesmo condomínios que nós atuamos dentro como gestores de parte administrativa, como jurídico. E analisando o condomínio. O condomínio que tem elevador, será que os botões de andar, eles são em braille? Ele tem as marcações ali para indicar qual que é o andar? Ele tem aquele efeito sonoro para falar subindo, descendo, garagem, décimo andar, enfim, será que ele tem esses itens? Que muitas vezes para a gente parece algo simples ou algo desnecessário, mas faz toda a diferença para uma pessoa que precisa dessa acessibilidade para fazer a condução. Para chegar ao elevador, será que tem os pisos táteis que fazem a indicação para chegar ao lugar? Existem placas de sinalização em braille, existem rampas de acesso, banheiros adaptáveis, se existem corrimão duplo, que muitas vezes a gente acaba não identificando, né? Se o corrimão ele continua após também ao final do degrau. Então, são algumas situações assim que a gente vê que acaba que o nosso condomínio não tem, né? A gente acaba atendendo, infelizmente, a nossa inclusão ela se limita ao que a lei determina, ou muitas vezes que o bombeiro passa e nos exige que faça as adequações para que seja renovado uma VCB. Do contrário, o resto a gente acaba não dando essa devida importância que deveria. E eu sempre falo, né, um exemplo que eu tive, que eu passei, foi quando eu precisei fazer cirurgia e eu fiquei utilizando muleta e porque eu não podia pisar por 15 dias. E a clínica onde eu fazia a minha fisioterapia diária, ela não era inclusiva. Ela não tinha uma vaga especial, ela não tinha sequer uma vaga para estacionar e tinha que parar em fila dupla, era íngreme, o corrimão não correspondia ao que determina a norma. Então, o local que é onde faz a reabilitação das pessoas, né, seja pessoas pós-cirúrgico ou pessoas idosas que estavam ali, não era adequada para nos atender. E a gente começa a reparar isso só quando é com a gente. Então, por isso que eu digo que a gente precisa começar a olhar não pela demanda, né? Não precisa ter o exemplo em casa, não precisa acontecer com a gente. A gente pode se antecipar, porque nós, como os gestores condominiais, né, falando advogado, administrador, enfim, síndicos,
nós temos esse dever de liderança e é nosso dever trazer esse conforto, essa comodidade para dentro do condomínio, tá? Então, como que a gente acaba tornando mais acessível, né? É aquela questão da calçada, o interfone numa altura regular. A gente tem que imaginar que o interfone, muitas vezes, ele fica numa altura ali de 1,40 m, 1,50 m, mas às vezes uma pessoa que está em cadeira de rodas, ela vai ter dificuldade de apertar, né? Às vezes é uma portaria, uma portaria eletrônica, e a câmera às vezes não vai pegar o rosto. Então, algumas situações ali que é simples de a gente conseguir fazer adequações. Existem várias NBRs para isso, tá? Então, assim, a tomada, pela norma, ela tem que ficar no máximo a altura de 1 m. Interfone, ele tem que ficar ali entre 1,10 e 1,20. São alguns pontos que a gente precisa olhar a norma. E tudo isso aqui, quem pode falar para a gente vai ser um arquiteto, vai ser um engenheiro. Eles podem trazer a norma e tentar fazer essa análise dentro do nosso condomínio e entender qual que está a situação. Então, alguns exemplos assim, é o corrimão prolongado, é o apoio do corrimão, o guarda-corpo, o piso alerta, as marcações de degrau, enfim, são alguns pontos ali simples que a gente vai conseguindo fazer esses ajustes dentro do nosso condomínio. É importante que a gente leve isso para a Assembleia, converse com os nossos condôminos, explique qual que é a necessidade, a importância de tudo isso e comece a fazer as adequações antes de ser interpelado judicialmente, tá? Então, quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes a gente pensa nisso, né? Os moradores falam, o condomínio não tem dinheiro para isso, não tem pessoas com deficiências que residam aqui dentro. Quando existir o problema a gente faz. E, na verdade, não é isso, né? Tem algumas decisões, né? Por exemplo, no Distrito Federal, condomínios que foram condenados por não ter acessibilidade, porque isso fere o direito da dignidade da pessoa, o direito de ir e vir. Então, acaba o condomínio sendo autuado a fazer as adequações e também fazer a reparação moral. Então, o condomínio ele acaba duplamente penalizado ali, tá? E alguns estados já têm adotado, né? O Ceará mesmo, ele tem uma ação civil pública que obriga os condomínios a fazerem as adequações, né? Todos os condomínios eles estão sendo notificados para que façam essas adequações. Isso foi algo agora no meio do ano, então é muito recente. E tem algumas decisões que falam a respeito, né, da importância da inclusão e, se não, acaba, como eu disse, indo para o bolso, né? Então, assim, eu trouxe aqui uma decisão, deixa eu abrir aqui para vocês olharem, para fazer a leitura para vocês, perdão. Um condomínio que não oferece acessibilidade adequada ao morador, necessidade de auxílio de terceiros para acesso à unidade autônoma. Então, a acessibilidade ela é garantia para pessoas com deficiências pelo artigo 13 e 14 da Lei 10.098 de 2000, que essa lei ela fala sobre a promoção da inclusão das pessoas com deficiência, né? E, nesse caso aqui, o juiz ressaltou que fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, né? Da não discriminação e da igualdade. Então, esse aqui é um julgado recente, agora de 2023, e entre outros aqui, a gente tem um que também ele fala, trazendo os conceitos da própria lei de inclusão. Então, enquadra-se numa pessoa com deficiência, um morador que ele já residia ali há mais de 40 anos dentro daquele condomínio, então ele envelheceu junto com o condomínio, e ao envelhecer, o condomínio não se tornou um local de fácil acesso para ele. Então, ele pediu que o condomínio fizesse essas as adequações referente ao condomínio. Só um só a Dona Com me ligou aqui, tá, tipo, tive que parar, né? Dona Com não dá para parar de não atender. Então vamos lá, dando sequência aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a pessoa ela envelheceu junto com o condomínio, e o condomínio em si não conseguiu se adequar a ela, né? Então, ele teve que entrar com processo, né? O condomínio teve que realizar umas adaptações. O importante que a gente deixar claro aqui é que não é que as adaptações elas vão ser modificar o condomínio inteiro. As adaptações elas têm que ser razoáveis. A própria lei ela fala sobre isso, né? Então, ela não pode ser desproporcional para fazer o atendimento. Imagina assim, o morador ele mora no quinto andar e ele exige que o condomínio coloque um elevador para ele. Então é um custo extremamente elevado. Muitas vezes o condomínio não consegue atender a isso. Então é muito importante que ele faça essas modificações que sejam razoáveis. Então a lei ela traz nesse sentido aqui.
Entre outras decisões aqui que a gente fala, né, principalmente quando a gente fala quando a gente for entrar na questão de autismo, é muito importante a gente ter alguns cuidados quando a gente vai tratar, seja com a multa, seja razoável, em algumas situações para que não possa, de certa forma, trazer nenhum prejuízo maior para quem mora ali. Só ver que se tem perguntas, pessoal, só um pouquinho. Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, para entrar aqui rapidinho, né, para a gente falar sobre os neurodivergentes, né, a gente tem alguma situação daquela do cordão de girassol, que é uma lei recente, que ela traz a pessoa que utiliza aquele cordão, são doenças que não são deficiências ocultas, né, muitas vezes que elas não têm essa, diferente da pessoa com deficiência, que você acaba vendo uma deficiência física, que você acaba olhando e você, olho nu, você já consegue identificar. Muitas vezes as doenças ocultas, né? Você pega um TDAH, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, enfim, e visivelmente a pessoa não tem uma característica física que a gente consiga só de olhar saber. Então, esse cordão, ele vem de girassol, né? Para quem já viu, ele vem para trazer dessa forma. E independente da pessoa estar utilizando ou não, isso não, se ela não está utilizando, não tira o direito dela, mas é uma forma simples de identificar. O autismo, a gente tem o cordão, aonde tem aquele coloridinho, né, que é de quebra-cabeças. Então, esse é o cordão exclusivo para pessoas com autismo, mas o autismo ele pode usar outro cordão também de girassol, não tem problema nenhum. Então, o autismo ele não é uma doença, tá? Ele é uma ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, cada pessoa ele tem uma dificuldade específica, mesmo que as pessoas autistas elas tenham ali os suportes, né? Mas cada um realmente vai ter uma diferença cada um de uma pessoa para outra. Então, cada um tem uma dificuldade diferente, um aprendizado diferente, um tempo diferente. Então, é muito importante além de acabar entendendo e respeitando essas diferenças. O autismo ele tem uma lei específica, né? Uma lei federal que é a chamada, conhecida, né, como a Lei Berenice, é a Lei 12.764 de 2012. Ela é bem importante a sua, para os autistas. Então, o que que o autista ele acaba tendo dificuldade, né, quando a gente falando de condomínio, né? Muita aglomeração, som altos, né, os contatos físicos que muitas vezes podem ocorrer. E o autista ele se sente confortável quando tudo é previsível para ele, os elementos visuais não são muito agressivos, não acaba trazendo essa poluição visual, né? Normalmente ambientes mais silenciosos são o que acaba trazendo esse conforto para ele. E por que que é importante a gente falar também do autismo dentro de condomínio? Existe uma pesquisa, né, americana, de uma agência que foi feita no ano de 2023, que ela traz que a cada 36 crianças com idade de 8 anos, uma tem autismo. Então, é um número muito alto. Então, é 1 para 36. Se a gente for pegar dentro de condomínio, tem condomínios aí com 100, 200, 500, 800 unidades. Qual a quantidade de crianças, né? Se a gente fazer uma conta simples e, assim, por estatística, né? A cada 100 crianças, 3 provavelmente têm o autismo. Então, o condomínio em si, ele precisa ter um pouquinho de mais de atenção. Mas fala assim, é um estudo americano, mas a gente acaba utilizando para cá, até muitas ONGs e instituições relacionadas ao autismo, elas utilizam para cá. Então, estima-se que dentro do Brasil exista hoje quase 6% 6 milhões de autistas, tá? Isso corresponde a 2,77 pessoas. Então, é muita gente também quando a gente está falando de autismo, né? Isso trazendo os dados do IBGE do ano passado, de 2023. E aí, quando a gente entra na questão do síndrome de Down, a síndrome de Down, ela é diferente do autismo, ela tem a característica física, né? Então, é uma alteração cromossômica que acaba trazendo essa deficiência para eles. Então, normalmente, o síndrome de Down, ele tem aquele olhinho mais arredondado, o rosto mais arredondado, a orelhinha mais baixa. Então, visivelmente, você olha, você consegue identificar que uma criança, ela tem a síndrome de Down. E de toda forma, ela também tem algumas dificuldades relacionadas à convivência ali.
porque muitas vezes elas têm alguns problemas a superarem, seja muscular, cognição. Muitas crianças têm cardiopatia, né? Um índice de 40% para as crianças, isso não é Brasil, é cromossomo mesmo do 21, né, do T21, do síndrome de Down. Então, 40% das crianças elas acabam tendo algum problema de coração. Muitas vezes precisam passar por cirurgia, enfim. Estima-se que hoje no Brasil existem 270 mil pessoas com síndrome de Down, né? É um número também bastante grande. Não é tão comparado ao autismo, né, que a gente fala que é 1 para 36, já a síndrome de Down a gente fala que é 1 para 700. Mas, de toda forma, a gente não pode negligenciar nenhum tipo de pessoa que precisa ali dessa atenção. E qual que é a solução, né? A solução que eu sempre recomendo para os condomínios é a gente criar um censo. O que é um censo? Como o IBGE faz um estudo dentro do Brasil para saber quem nós somos como população, é importante que o síndico faça também um censo dentro do condomínio para entender quem são os condôminos que ali residem. Então, para saber se existem pessoas com autismo, síndrome de Down, alguma deficiência física que precisa de alguma atenção específica. Existem algumas soluções tecnológicas, né? O próprio Android ou o iOS, eles têm ali os recursos de acessibilidade dentro do aplicativo, que eles são gratuitos, e também existem algumas soluções que o síndico pode adotar. Quando a gente fala de pessoas com autismo, a recomendação é não fazer aplicação de notificações e multas, desde que o condomínio saiba que existe aquela pessoa, aquela condição, propor diálogo, mediação, conciliação, divulgar informativos, né? Relacionado que dentro do condomínio existem pessoas com autismo, eu tenho até uma plaquinha que a gente acaba compartilhando em condomínios para trazer essa informação. Durante a assembleia é o momento mais oportuno para tratar um pouquinho ali, questão de 5 minutos, explicar qual a importância da inclusão das pessoas e trazer esses trabalhos de campanha para que todos tenham um olhar um pouco mais empático nessa situação. Quando a gente fala de autismo também, existem algumas recomendações, por exemplo, se o condomínio não contém muitos recursos, mas tentar fazer igual aquelas salas multissensoriais, né, que aeroporto tem, hoje estádios de futebol também tem, tentar criar alguns mecanismos que dentro do condomínio consiga atender a necessidade ali daquela pessoa. E também fazer a atualização no regimento, na convenção, para que crie mecanismos que tragam um pouco mais de inclusão, né, para dentro do condomínio. E a própria Existem projetos de lei hoje, né, em nível nacional, tanto estadual, municipal e nível nacional, que falam sobre a proibição de aplicação de multa por barulho, né, de crianças causadas por autistas, algumas falam até do síndrome de Down, um pouco mais abrangente. Então, a lei ela vem trazer um pouco dessa garantia, desse direito para as crianças, para as famílias não serem punidas, né? Elas, de certa forma, elas já têm conduzir ali, tentar tranquilizar uma criança que muitas vezes está passando por um momento de crise e ainda tem que receber reclamação de vizinho, muitas vezes sem notificação de condomínio. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado ali nessas situações, tá? Existem decisões aí que baixam multa. Tem uma decisão em São Paulo que até condenou o condomínio ao fazer pagamento a título de dano moral em 100 vezes o valor da taxa ordinária, que era o valor da aplicação da multa. Então, todo cuidado ali, ele precisa ser feito. E existe um projeto, tá? Como disse, é projeto ainda, mas que ele tramita na Câmara dos Deputados, que ele vai obrigar os condomínios a oferecer cursos, né, de acessibilidade e inclusão, né, tanto síndico quanto moradores. Pelo que entende do projeto, pode ser algo parecido com os cursos de brigada, né, que todo mundo tem que fazer ali, a renovação, enfim. Então, isso pode passar a ser obrigatório caso venha a ser aprovado, né? É a forma, como eu disse, né? Se a gente acaba não fazendo a inclusão de coração, né? Depende de uma lei para ser feito essa obrigatoriedade para que todos saibam da importância de trazer essa fala, essa importância da inclusão para todos. E aí o que eu sempre digo, né? Quando a gente fala de condomínio, né? Os síndicos, né? Eles são os líderes ali, eles foram escolhidos para fazer o condomínio um lugar melhor para todos morarem. Então, a questão a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta, né? É um ditado do Confúcio. Então, é muito importante que os síndicos, eles tomem seu lugar como líderes e façam a diferença realmente na vida de todo mundo. Busque fazer o melhor ambiente de moradia para todos ali que residam, tá? Pessoal, resumidamente eu cheguei ao final aqui. Desculpa aí, meu slide não passou,
E aí eu vou pro chat aqui para ver se tem alguma coisa, senão acho que já dá. Posso passar, retornar a palavra para o pessoal da Anacom. Ô, Olá, professor Miguel, desculpa aí, doutor meu slide não Alex. conseguiu Para abrir nós aqui, eu fiquei meio cumprirmos perdido no o. começo. Tá, nós cumprirmos nosso horário fidedignamente, né? Não vamos falar com o pessoal do chat, né? Vamos deixar, depois eu falo para o pessoal do chat, se quiser pode. A gente vai colocar o contato depois de todos os palestrantes para falar, para a gente seguir à risca o nosso horário. Doutor Alex, a sua palestra é de suma importância desse momento que a gente vive, é um momento social, né? A nossa Constituição já diz isso aí, e um dos princípios até do Código Civil Brasileiro é a socialidade, né? Miguel Reale, ele introduziu esse princípio também no Código Civil Brasileiro. E por que eu falo do Código Civil Brasileiro? Porque o condomínio edilício é um capítulo dentro do Código Civil Brasileiro. Então, como tal, ele está sob a égide desses princípios, né, da sociabilidade, da socialidade, né? Tanto é que nós temos a figura do condômino antissocial, né? Nós temos a questão da função social dos contratos, né? Lembrando que o condomínio ele nasce de um contrato de incorporação imobiliária, ele tem uma convenção que tem natureza jurídica de um contrato, que tem que ter sociabilidade também, ele tem um regimento interno, que tem que ter uma sociabilidade, questão do barulho, quer dizer, o meu direito termina a hora que começa o seu. Isso aí tudo é baseado dentro desse princípio da sociabilidade. Então, sua palestra é oportuna, é uma palestra em que os síndicos têm que se ater também a essas pessoas com deficiências, às diversidades, às várias tribos que nós temos hoje, que têm que ser respeitadas, né? Então, eu só tenho a agradecer ao nosso diretor da Anacom pela brilhante palestra, diretor da Anacom ali do nosso co-estado vizinho aqui do Mato Grosso do Sul, esse grande advogado, doutor Alex Garcês, né? E agora, pessoal, nós vamos então fazer uma pausa para o almoço, né? Vamos retornar às 13 horas e 50 minutos, lembrando, horário de Brasília. Para nós aqui do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós retornamos então a 12h50, né? Então, mais o horário de Brasília, 13 horas e 50, a gente já retorna para dar início então na sexta palestra, aonde temos um tema importantíssimo também, como os outros que já foram abordados, que é a exclusão do Simples Nacional, o que o síndico precisam saber. Palestrante, o doutor Gilmar Conceição, lá do Rio de Janeiro. Pessoal, um breve intervalo para o nosso almoço e a gente retorna às 13h50, horário de Brasília. Um forte abraço a todos. Marcão.